Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um instrumento muito bacana, bem diferente. É o primeiro que eu vejo com essa configuração aqui. Trata-se do Tooltop ET12S. Ele é desse tamaninho e basicamente ele é uma câmera térmica e multímetro. Ou seja, fizeram um instrumento com câmera térmica de boa qualidade associado a um multímetro, o que significa que é um instrumento específico para uso em eletrônica e em eletrotécnica, ok? Já que a função da câmara térmica tem sido cada vez mais útil e interessante para fazer diagnóstico em problemas em função da diferença de temperatura. Isso vale muito para a eletrônica, onde a gente tem vários circuitos que aquecem, então a gente pode verificar um aquecimento anormal, ou na eletrotécnica, quando a gente vê quadros de distribuição com disjuntores superaquecendo, com fiação superaquecendo, com transformadores superaquecendo, então vale muito a pena. A característica é que ele é muito pequenininho, ele é de bolso efetivamente. Dá uma comparada aqui no tamanho, vocês vão ver que ele é muito pequeno e tem algumas funcionalidades bem bacanas. Ele é bem simples assim com relação a acessórios, vem basicamente ele e a ponta de prova do multímetro e um pequeno manual de instruções aqui em inglês, ok? A gente já pode adiantar aqui que na função multímetro ele tem a tensão AC até 750 volts, DC até 1000 volts, resistência 40 mega ohms, teste de diodo, capacitância até 100 microfarads e teste de frequência, medida de frequência também, ok? Além disso, ele mede continuidade, é um 4000 contagens e mede também o Duty Cycle, ok? Então são funções bem bacanas. Ele tem dois modelos básicos, esse aqui é o modelo mais completo, o modelo ET12S. A diferença desse é que ele tem um sensor de imagem superior de 90 por 120 pixels. O modelo mais simples, mais barato, tem o sensor de 24 por 32. Isso dá uma resolução bem menor na imagem formada. Com isso a qualidade é inferior no modelo mais simples, que seria o ET11. Tá? Esse aqui, sendo o ET12, ele tem essa característica. Vamos ligar e já ver aqui de cara. Você pressiona aqui por 2 segundos, ele tem basicamente 4 teclas. Okay? Ele já entra na função térmica e esse botão aqui eu vou chavear entre função térmica e multímetro. O multímetro dele também é bem bacaninha. É um multímetro com um bom visor verde. Ele tem uma bateria recarregável, tá? Aqui de lítio de 3.7 volts, 850 mAh, e que eu posso abrir aqui e ter acesso à bateria que fica aqui. Ou seja, eu posso trocar facilmente uma bateria de mercado, trocar facilmente a bateria dele quando ela não estiver mais pegando carga, né? Bem bacana essa funcionalidade da bateria. Aqui é o sensor, né? Na verdade é a câmera térmica. E voltando aqui para a função multímetro, a tela dele é touchscreen. Então eu estou lá em tensão DC, eu pressiono aqui tensão AC, eu pressiono aqui, eu vou para resistência, teste de diodo, continuidade, capacitância. Além disso, ele tem a função gráfica, olha que bacana, em que eu posso medir a tendência dos valores, acompanhar a variação dos valores. Isso é muito útil aqui, principalmente em alteração de valor de tensão, né? Tanto AC quanto DC. Mas você pode pedir aqui a função gráfica a qualquer momento, inclusive configurar as escalas, ok? E tem aqui o setup dele, né? Onde eu faço o ajuste do sistema. Olha, eu posso dizer para ele se eu quero que comece ligando com a câmera ou ligando com o multímetro. Okay? O tempo de shutdown, que eu quero de auto shutdown, né, quando você não utiliza o produto, e a linguagem, aqui no caso em inglês. Aqui o backlight e o som, o ajuste de câmera, o ajuste do multímetro, a parte de storage, né, que ele tem também, que ele armazena as imagens. Eu posso tirar foto da câmera térmica e armazenar nele. A conexão com USB, ele permite conexão com USB, tá? Você tem um conector aqui lateral que vai fazer a carga da bateria, mas também faz comunicação USB. Segundo o fabricante, há um software disponível. Ele não veio o software aqui, portanto eu tenho que ver o link para baixar esse software para você utilizar também
ele conectado ao PC, ok? E aqui a versão. Voltando, a gente retorna à tela principal do multímetro, ok? Vou começar aqui mostrando então a câmera térmica, depois a gente passa para a função do multímetro. Eu posso dizer que ele é um multímetro com câmera térmica, né? Já que é um multímetro completo, ele não é True RMS, pelo que o fabricante fala, tá? É um detalhe importante, mas no geral ele tem as funções mais básicas do multímetro. É um CAT2 600 volts, ok? Pela questão de segurança dele, e a entrada das pontas de prova é aqui, frontal. Ok, pessoal? Vamos lá. Eu vou então voltar aqui para a câmera térmica, basta pressionar aqui, a gente retorna. Na câmera térmica eu posso ajustar o tipo de paleta de cor que eu quero, né? Ou seja, aqui, ó, IR câmera, eu escolho esse padrão de cores ou esse padrão de cores, tá? Eu posso escolher, tá nessa daqui. Se eu quero unidade em Celsius ou Fahrenheit, aqui eu ajusto o fator de emissividade. Eu já expliquei isso em outras câmeras térmicas. Conforme o que você vai medir, ele é mais preciso se você colocar o coeficiente de emissividade correto. Então, esse coeficiente ele vai determinar a precisão dependendo do que você vai testar, do que você vai medir temperatura. Já que se for uma superfície metálica, que seja refletora, você pode ter alterações aqui na medida. Então é importante escolher esse fator aqui corretamente. Se for uma superfície que absorva mais o calor, que não reflita tanto, é outro grau. Existe uma tabelinha, conforme o material que você vai medir, ele já está aqui no valor médio, 0,95, mas dependendo da situação você pode alterar aqui 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9 e por aí vai. E a taxa de atualização, se alta ou baixa, ok? Voltando aqui para a câmera, ele vai liberar aqui, tá lá, ele está mostrando tudo azul aqui, é 1 grau só de temperatura única. Eu vou botar a mão aqui, a gente vê claramente que ele consegue mostrar aqui a diferença de temperatura, o desenho é bem claro. Esse modelo ele mostra a temperatura do ponto central e mostra aqui embaixo também a temperatura máxima e mínima. Então a gente pode ver aqui, ó, no detalhe, a temperatura central em amarela, máxima em vermelho e mínima em verde. Ok? Aqui eu estou colocando a mão. Vamos ver se ele tem sensibilidade. Eu vou colocar a mão aqui. Vou botar aqui primeiro, aqui, olhando a base de silicone. Eu vou botar minha mão aqui. Vamos aquecer aqui a base. Eu vou tirar a mão e vamos ver se ele mostra. Ele está mostrando sim, ali, ó, o desenho da mão, que seria equivalente ao calor. Isso, eu vou fazer agora um teste aqui com um circuito, pegar esse motor aqui e o meu controlador de velocidade PWM. Nós vamos ligar e vamos dar uma olhada aqui nesse circuito. A gente está vendo aqui que eu tenho, deixa eu botar mais para cá assim, eu tenho aqui um dissipador de calor, onde obviamente eu tenho um transistor que aquece ali, tem um circuito integrado e alguns outros componentes. Então, vamos tentar ver como é que ele aparece aqui na câmera térmica, ok? Eu vou ligar aqui o circuito, o meu motor começou a girar, aqui eu ajusto a velocidade dele, né? Diminuo e aumento, vamos ver aqui. Veja vocês que eu já tenho aqui, ele está se ajustando, está se autoajustando. Eu consigo ver as partes que estão com outra coloração, indicando onde efetivamente eu tenho calor. Ou seja, aqui, né, onde eu estou apontando aqui com o dedo, onde está quente. Aqui também eu vejo um aquecimento. Olha, repare, eu estou vendo aquecimento na trilha de cobre por cima da placa. Ele está detectando que essa trilha, porque está passando uma corrente bem alta aqui. Estou com uma corrente aí de quase 3 amperes. E ele está mostrando que está quente aqui, ó, na trilha da placa. Olha que interessante a gente ver trilhas aquecendo. Eu tenho um diodinho ali também que está aquecendo um pouco. Mas onde tem mais calor, obviamente, é no dissipador. Que se eu colocar aqui, ó, vamos ver, vou botar do lado de cá para
Ele está marcando 60 graus. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. 63 graus. Agora 56. Vamos botar aqui no ponto central. Aqui. Aqui dá um pico de quase 60 graus. Ó. Tá em cima do dissipador. Bem interessante. Deixa eu diminuir aqui a velocidade. E cortar a fonte. Pronto, eu desliguei. Ainda está bem alto. Ó. A trilha já não esquenta tanto, ó, aqui embaixo. Ó, essa parte da trilha aqui. Eu estava vendo que... Agora, se eu virar aqui a placa, a gente vai ver que tem aqui essa trilha mais grossa que esquentou por conta da corrente que passou ali. Aqui. E ela aqueceu a placa por cima e eu vi o desenho dela perfeitamente aí. Bem bacana, né? Essa aplicação. Muito útil. Bom, essa câmera térmica, então, entra numa categoria intermediária, entre as câmeras intermediárias, já que aquelas mais simples e mais baratas tem aquele sensor 24x32 que dá uma resolução bem mais fraca. Essa aqui tem uma resolução boa, bem interessante, e ela tem um tempo de atualização boa. Repara que eu não tenho muito delay aqui quando eu mexo a mão. Ok? Isso é mais típico das câmeras já melhorzinhas. Claro que tem câmeras superiores que são muito mais caras, né? Mas essa aqui, pelo preço, pela qualidade dela, ela entrega perfeitamente aí a sua função. Bom, é isso que a gente tem com relação à câmera térmica, é bem simples, fácil de usar. Passando agora para o nosso voltímetro, deixa eu desligar aqui a função gráfica. Ok, voltando aqui para a função gráfica, vamos fazer alguns testes básicos nele para ver se minimamente ele atende com alguma qualidade, né? Então vamos começar aqui, vou usar as pontas de prova do próprio instrumento. Pontas de prova parecem de boa qualidade. Vamos lá. Fazendo a conexão nele, a conexão dele é aqui, ó. O pessoal às vezes reclama dessa conexão embaixo, que é mais difícil de manter o voltímetro apoiado. É verdade, quando ela é aqui é mais fácil, mas para tudo se dá um jeito, né? Eu vou apoiar ele aqui. E a gente, aqui nesse, e eu acho que aqui a gente vai conseguir ver bem. Vai. Vamos lá. Eu vou fazer primeiro teste com tensão DC, então basta vir aqui, lembre-se que ele é touch, tensão DC. Eu vou usar o meu padrão de tensão. Nada melhor do que testar ele com uma referência precisa. 2,5 volts agora. Vamos lá, botar aqui. Ok, 2,498, muito bom. 4.000 contagens, né? Vamos lá para 5 volts. 4,98. 7.000 volts. 7,48. E 10 volts. 10,97. Ok, bem precisa aqui a medida de tensão DC. Vamos fazer agora um teste de resistência. Vou fazer um teste de resistência aqui. Vou medir um resistor comum de 1%, 10K. Esse aqui. Vamos botar aqui. Vamos lá. 10.00K. Ok. Resistor 10K. Medindo bem também o ohmímetro. Aqui, continuidade. É rápido. Veja, é um buzzer bem agudinho. Ó, mas é rápido. Boa funcionalidade aqui de continuidade. Teste de diodo, vamos pegar um diodo aqui. Ok, vou medir num sentido. Ok, conduziu. Diretamente polarizado, 0,495. No outro sentido, não conduziu. Teste, ok. E capacitância, vamos medir aqui um capacitor de 100 microfarads, 101,8 microfarads, ok.
Detalhe, ele demora mesmo para medir as capacitâncias mais altas. Vamos medir aqui um de 10 nanofarads. Aí é bem mais rápido, mediu 11,31 nanofarads. A princípio medindo bem. Tem uma tolerânciazinha aqui, mas a princípio medindo bem. Vamos medir agora tensão AC, sendo que em tensão AC, para a gente ter uma boa referência, a gente vai comparar com o multímetro do lado dele. E vou subindo aqui os dois juntos, tá? Vamos lá. Vamos botar aqui perto de 20 volts. 20,56, 20,55. Vamos aumentar. Vamos ir a 50 volts, 60. 60 volts, 60,56, 60,3. Vamos para 100 volts. Faixa de 100 volts. Eu tenho 100.8, 100.6. Vamos a 127 volts, que é a tensão da rede. Ok, 127.4, 127.3. Vamos para o fundo de escala, 150. 153.3, 153.1. Esse aqui medindo décimos abaixo desse daqui. Bom, pessoal, vamos ver agora aqui a tensão AC no gráfico. Ok, estou com 37 volts. É importante botar qual é a faixa que você está inicial para que ele monte a escala dentro do range que você está. Então, eu botei 37. Tá? Eu vou colocar aqui em função gráfica e vou dar um play aqui. É importante deixa eu dar um stop aqui, limpar o gráfico e dar um play. Aí ele está mostrando aqui, ó, na linha verde. Deixa eu aproximar bem. Aqui na linha verde a gente vê que ele está aqui na faixa aqui, ó, a escala vai de 0 a 100 volts aqui, tá? Eu vou agora aumentar aqui no variar, que a gente vai ver a linha subir lá, ó. Vou aumentar aqui para perto de 100 volts. Ó, aumentei até aqui, até 114. Agora eu vou baixar. Baixei até 67. E agora eu vou ficar variando aqui. A gente vê que ele vai variar da mesma forma. Ou seja, a gente pode ver pequenas variações ou grandes variações. Esse gráfico ele pode ser até em milivolts. Tudo depende do valor inicial que ele já autoajusta esse range aqui. Tá? Deixa eu ver o que acontece se eu for acima do range dele. Ah, ele já chaveou. Eu fui a 150, ele botou agora uma escala que vai de 0 a 1000. Interessante, né? Aí ele jogou lá para cima a escala e a curva veio cá para baixo. Interessante, né? Esse dado pode ser capturado via software, tá? Eu não tenho ele aqui disponível para testar, mas segundo o fabricante pode fazer dessa forma. Ok? Essa última tecla aqui, Hold e Range, você escolhe lá no Settings se você quer que ela seja Hold, ou seja, congelar a imagem, ou Range, quer trocar manualmente. Em vez de ser Auto Range, ele muda aqui manualmente cada vez que você pressiona esse botão. Ok? Ele está no Auto Shutoff de 10 minutos, por isso que ele... Mas é só pressionar aqui que ele volta. Ok, pessoal? Bom, desconectando aqui, vamos voltar para a câmera. Tá lá, voltei para a câmera. E a última função da câmera que eu não mostrei, que é a da foto, né? Então, vou botar aqui a mão. Vou pressionar aqui. Ele dá um save. Pronto, gravou. Uma vez gravando, a gente pode ir lá no menu. Ir aqui em Storage. E tá lá a minha imagem gravada. Se eu pressionar aqui, eu retorno com ela. Ok? Bem interessante, né? Posso até deixar ela ampla aqui. Então tá lá a minha imagem voltando aqui nesse botão. Aí se tivesse outras imagens eu poderia correr, ou eu posso marcar e pressionar aqui para deletar a imagem. Ó. Ok. Apagou a imagem, tá? E fica disponível.
A bateria ainda tem um tracinho ali, foi a bateria que veio com ele. Eu vou dar uma carga completa para utilizar esse instrumento aqui na bancada. Ok? Voltando aqui em back, ele volta para a tela original, iniciando aqui nesse caso com a câmera térmica, mas podendo iniciar direto com o multímetro se você quiser, se não, é só pressionar aqui e ele vai para esse multímetro touch completo. Ok, pessoal, gostei bastante, tool top, ele é bem levinho, é T12S, que é um multímetro com câmera infravermelho. Ok, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de adquirir. O preço dele é mediano, considerando que ele tem uma câmera térmica, o que normalmente não é o preço de um multímetro comum, um pouco mais, porque tem essa funcionalidade. E as câmeras térmicas têm um sensor que costuma ter um custo elevado. Por isso ele é um pouco mais caro do que um multímetro, né, similar a esse, justamente por incorporar a câmera. Ok? Se gostarem desse review, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.